Aí vamos ter os conectivos. Vamos estudar um pouquinho aí para que servem esses conectivos. Os conectivos são as palavrinhas que a gente utiliza para ligar uma palavrinha a outra, ou até para a gente ligar uma frase a outra, até um parágrafo a outro, tá? Eles são as conjunções, os advérbios e as preposições, tá? E as expressões adjetivas. Então, neste momento, a gente vai tratar eles todos ali com o nominho de conectivo, porque eles vão conectar, eles vão fazer essa ligação. Por que é importante a gente saber disso? Porque a gente vai utilizar eles lá no nosso texto, tá? Para que eu possa fazer uma continuidade das minhas ideias, para que as pessoas saibam qual é a ideia, por que aquela ideia se liga à outra, os conectivos fazem exatamente isso. Elas sozinhas não significam nada, mas dentro do texto elas vão dar essa ideia a mais para que as pessoas possam compreender melhor o texto e para que eu possa convencer as pessoas daquilo que eu estou falando, tá? Então, aí nós vamos ter aí os nossos conectivos. Se você não tem ele, depois se você manda uma mensagem para mim, eu mando somente o texto do conectivo para que você possa trabalhar. Ou aqui durante o vídeo você pode estar lendo aí os conectivos. Então, os conectivos, a gente tem os conectivos de adição, tá? Que são esses aí do nosso bloquinho amarelo, em que eles vão dar a ideia de soma, tá? Então, eles vão dar a ideia sempre que todas as ideias, todas as frases, as ideias que eu estou colocando um após o outro com esses conectivos no meio, que isso tudo vai se juntar para fazer algo maior, tá? Depois nós temos aqui os conectivos de conclusão, que eles vão dar a ideia de que eu estou encerrando uma ideia, encerrando a minha frase, ok? Aí tem ali para vocês consultarem. Vou ter os conectivos de certeza, afirmação, que vão me dar a ideia de que aquilo que eu estou falando, presta atenção nisso que eu estou falando, que é algo muito importante, ok? Em seguida, nós temos aqui os de concessão, ou seja, os de exceção. Por quê? Ele vai mostrar que eu estou afirmando algo e que o que eu vou falar adiante é uma exceção, é uma coisa que vai fugir à regrinha que eu dei anteriormente, tá? Mas é só naquela ocasião. Por que a gente tem que prestar atenção? Porque vai ter também os conectivos de oposição. Os conectivos de oposição, ele já vai marcar aqui a ideia que eu estou colocando agora, ela vai ser uma ideia totalmente contrária daquilo que eu disse anteriormente. Ou seja, vai se opor total, tá? Aí, em seguida, a gente vai ter os conectivos de explicitação ou particularização, ou seja, quando eu vou chamar a atenção do meu leitor para algo, para uma explicação melhor de algo, tá? Depois eu vou ter uma de confirmação, resumo ou reafirmação, onde eu vou explicar melhor algo que eu disse anteriormente. Eu vou ter as de tempo, tá? Realmente elas vão estar ligadas quando a gente fala em tempo de relógio, mais precisamente, tá? Vamos ter o de finalidade ou de intencionalidade, aquelas que vão mostrar o porquê que eu falei aquilo que eu disse anteriormente, tá? Vai dar essa justificativa. E por último, e não menos importante, temos as comparativas, aquilo que ela vai mostrar que eu estou comparando essa ideia com a ideia anterior que eu passei, tá? Então, essa listinha, gente, é bom a gente ter em mãos, porque a gente pode estar utilizando elas para melhor compor o meu texto, para que eu não fique repetindo muitas palavras. Então, a gente pode ter a mesma ideia utilizando palavras diferentes, tá? Então, isso aqui, gente, não fique desesperado, não tem que memorizar nada, não. É só para consultar na hora que você estiver elaborando o texto, tá bom?
E aí, a gente vai para a nossa atividade, que vai trabalhar exatamente isso, os conectivos. Lá na nossa apostilinha, na aula 3, produzindo sentidos do texto, coesão e coerência. Quando a gente fala em coesão e coesão é a parte gramatical do nosso texto, se ele está gramaticalmente correto, e coerência, ela faz parte do sentido. Será que aquilo que eu estou expondo está fazendo sentido? Porque muitas vezes o texto pode estar gramaticalmente correto, mas não fazer sentido algum. Tá? Pode acontecer isso. Então é importante a gente observar isso. E os conectivos, ele vai nos auxiliar exatamente também nisso. Tá? Vai auxiliar na gramática e vai dar o sentido final do nosso texto. Tá? Então, na nossa atividade ali número 1, da aula 3, da apostila Aprender Sempre, volume 2, nós vamos ter o que ali? Temos ali 4 frases, que elas foram tiradas lá do texto da aluna Laine, tá? E aí, a gente foi destacado ali na sua apostilinha, e que eu destaquei um pouquinho mais, alguns conectivos. Você vai olhar esse conectivo e vai buscar lá na listinha que eu passei agora há pouco. E vai me dizer qual é a função de cada um desses conectivos, tá? Por exemplo, vamos lá. Afinal, um bom filho da nação deve ver sua mãe como a pátria amada. Então, eu vou ter que procurar o afinal, para ver para que ele serve, e vou ver o como, para que ele serve, tá? Então, aí eu vou só anotar aqui para que serve cada um desses conectivos, tá? Ele tá em qual das listinhas que eu coloquei lá acima, tá? Afinal, ele pode estar lá no de conclusão. O como, ele é um comparativo. É isso que você vai responder nessa atividade. E, em seguida, reescreva os fragmentos, ou seja, a atividade que eu fiz anteriormente, eu identifiquei os conectivos. Agora, aqui no 2, eu vou pegar os conectivos que eu identifiquei e vou trocar por um outro que seja da mesma categoria. Ou seja, eu peguei lá o afinal, eu descobri de qual caixinha ele é, por qual outro eu posso trocar? Sem que o texto perca o sentido. Aí eu vou reescrever a frase. O como? O como lá da primeira frase. Ele é de qual caixinha? Dá para eu trocar para um outro? Lógico que dá. Por qual? Aí você reescreve a frase só fazendo essas trocas aí no A, B, C e D. Prosseguindo, aí nós temos lá a aula 4. Sei o que é um parágrafo? Está na hora de aprender. Então, aqui a gente vai ter um textinho base para vocês, dizendo o que é um parágrafo, tá? E aí o parágrafo, assim como todos os textos, ele tem uma estruturinha base, ele tem um esqueletinho, tá? Então, a gente vai estudar exatamente isso, e vai perceber que todo parágrafo, ele sempre tem o quê? 3 bloquinhos. Tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão, tá? Então, o tópico frasal é o quê? A minha ideia principal do parágrafo. Desenvolvimento, ou seja, eu vou explicar aquilo que eu coloquei no meu tópico frasal. E a conclusão, o encerramento do meu parágrafo. Então, observe que o parágrafo, ele tem uma estruturinha muito parecida com o nosso artigo de opinião, né? Introdução, desenvolvimento e conclusão. O parágrafo, todo parágrafo, ele também tem essa mesma estrutura, né? A introdução, que a gente chama de tópico frasal, o desenvolvimento e a conclusão, ok? Aí nós temos vários exemplos, né, explicando aqui no nosso textinho base. Temos aqui depois as nossas dicas de redação, como que a gente pode fazer uma redação bem bacana, tá? E aí nós temos a nossa atividade ali da nossa apostila Aprender Sempre. Então, aqui tanto no exercício A e no B, nós teremos duas frases, tá? Duas frases não, perdão.
dois parágrafos, aqui tem um parágrafo, no B tem um outro parágrafo, e eu vou dividir esses parágrafos no mesmo sentido da estrutura. Então, eu vou identificar ali no texto qual que é o tópico frasal desse parágrafo, qual que é o desenvolvimento e qual que é a conclusão desse parágrafo. Então, tanto aqui na atividade A quanto na B, eu vou fazer a mesma coisa. Qual é o tópico frasal, qual que é o desenvolvimento e qual que é a conclusão do parágrafo. E, seguindo a nossa atividade, nós vamos começar a exercitar esse tipo de estrutura, tá? Então, aqui nós vamos ter, nesse exercício, a gente já vai ter o tópico frasal. Esse já é o tópico, ou seja, já é o assunto do seu parágrafo. Então, segundo esse tópico frasal, você vai desenvolver o desenvolvimento e a conclusão do seu tópico, frasal, do seu parágrafo. Então, você já tem aí a primeira parte do seu parágrafo, você vai desenvolver essa ideia e vai concluir tudo em um parágrafo só. Ou seja, sempre de maneira rápida e objetiva, gente. Não enrole. Pesquise o assunto ali na internet, não copie. Coloque com as suas palavrinhas a finalização desses parágrafos que estão sendo sugeridos aqui. Aí, em seguida, nós vamos ter a nossa aula 5, onde a gente tem o quê? A escrita do texto argumentativo, os usos da linguagem. Então, a gente vai para um tema em que o pessoal arrepia o cabelo, ou seja, o uso da vírgula. Quantos de vocês não têm esse problema? Tá? O uso da vírgula sempre foi uma pedra no sapato de todo mundo. A gente nunca sabe direito quando a gente deve usar ou não. Então, eu trago esse textinho base para que vocês possam ter uma primeira noção de quando e onde eu uso uma vírgula. Tá? Aí vocês vão dar uma lidinha aqui nesse texto. Aí eu trago aqui algumas situações onde a vírgula deve ser usada, né? A vírgula é usada para separar nomes próprios de lugar, seguido de datas. Isolar termos dispostos em enumeração, ou seja, quando eu vou falar várias coisas de uma mesma maneira, né? Com a mesma ideia-chave. Por exemplo, assim, eu fui ao mercado comprar pão, vírgula, margarina, vírgula, tomate, vírgula, alface, vírgula. Ou seja, são tudo itens de uma compra de um supermercado. Então, aí eu preciso separar por vírgulas. Também a outra situação ali, separar expressões explicativas. Ou seja, se eu estou falando algo, aí eu falo assim, peraí, eu preciso explicar melhor essa ideia que eu coloquei anteriormente. Então, quando você vai indicar para a pessoa que você vai fazer uma explicação melhor, você usa as vírgulas. Ou seja, vai dar bem naquilo que a gente observou lá nos conectivos. Geralmente, tem muitos conectivos que a gente coloca ele entre vírgulas. Por quê? Porque eu vou apontar para o meu leitor que eu vou fazer uma explicaçãozinha melhor, eu vou situar ele no tempo, eu vou situar ele no que eu vou fazer logo a seguir, né? Então, temos aqui até o exemplo. Amanhã, vírgula, ou melhor, vírgula. Depois de amanhã, viajaremos para a casa dos meus avós. Então, ele está separando, está mostrando ali o conectivo ou melhor, que eu vou explicar algo que eu citei anteriormente. Eu vou explicar melhor, tá? Também a gente vai ter a situação de separar o aposto e o vocativo. O aposto seria exatamente aquilo que eu falei para vocês anteriormente, as explicaçõezinhas, tá? Olha lá. Beatriz recebeu a premiação. Tudo bem, beleza. Mas para mim não basta só dizer que a Beatriz recebeu a premiação. Eu tenho que explicar para você quem é a Beatriz. Então, Beatriz, amiga de minha prima. Então, aí nós temos um aposto, uma explicaçãozinha a mais sobre quem é a Beatriz, tá?
E o vocativo, como a própria palavrinha diz, vai evocar, eu vou chamar. Ou seja, toda vez que eu chamo alguém para que ele preste atenção em mim, isso é um vocativo, tá? Quando você diz, ei, moleque, para de brigar. O ei, moleque, vírgula, pare de brigar. O ei, moleque é um vocativo, né? Ou quando você fala assim, João, fica aí. Esse João, vírgula, fica aí, o João é o vocativo, tá? Porque eu estou evocando, estou chamando a atenção de alguém, né, ou de um grupo de pessoas, para que ele preste atenção em mim. Então, ele sempre tem que ser separado por vírgula na hora da escrita, tá? Temos ali separar um adjunto adverbial, podendo estar antecipando ou intercalado. Ou seja, temos aqui mais uma situação de uso lá dos nossos conectivos, tá? Para que eu possa situar as pessoas diante da situação que eu estou apresentando. E também ali, ó, isolar orações compostas. Ou seja, quando eu coloco duas orações e eu não vou separar eles com um ponto final, porque eu quero mostrar que essas duas frases, elas têm uma ligação em comum. E aí eu vou usar de novo os conectivos. Então esses conectivos eles vão estar separados por vírgula, mas tem todos os exemplos aí para você. E aí a gente já vai logo na nossa atividade lá da apostila, tá? Aí nós temos aí algumas frases que foram tiradas lá do texto lá da nossa aluninha. E aí eu vou observar que ela usou vírgulas. Essa vírgula é para fazer o quê? É para isolar um conectivo? É para fazer uma explicação? É para mostrar a parte temporal? Tá? É isso que eu vou colocar nessa atividade. Aí, seguindo, nós vamos ter aqui a nossa próxima atividade, onde eu tenho duas frases, e aí eu vou explicar qual a diferença do uso de vírgulas no fragmento acima, ou seja, o que as vírgulas estão separando no fragmento 1, o que é que as vírgulas estão separando no fragmento 2. E indo agora para a nossa aula 6, fato ou opinião. Agora a gente vai exercitar a diferença entre fato e opinião. Então, aqui a gente vai, temos aqui algumas, vamos dizer assim, assuntos, tá? E aí você vai defender a sua opinião sobre este assunto. Lembrando, é um parágrafo só, tem que ser uma coisinha bem rápida, bem direta. Então, aí a gente vai ter que expor o nosso ponto de vista. Lembrando, tem que justificar se é a favor ou contra essa ideia. Tem que justificar, ok? Aí, depois, nós concorde ou discorde das opiniões a seguir, apresentando argumentos que fundamentam a sua ideia. Ou seja, novamente a gente vai fazer a mesma coisa. Nós temos aqui a ideia, aí você vai se posicionar. Você é a favor ou contra essa ideia? E vai defender também o seu ponto de vista. Lembrando, tem que justificar. Dá para pesquisar na internet? Dá para pesquisar na internet sobre esse assunto para que você se posicione melhor, para que você tenha ideias para defender o seu ponto de vista, ok? Então, por aqui a gente encerra aqui o nosso roteiro número 1. É um roteiro bem denso, com muitas informações. Então, se ficou alguma dúvida ainda sobre o roteiro número 1, manda mensagem aqui no meu WhatsApp, tá? Para que a gente possa conversar. Lembrando, como eu estou dando as aulas presenciais, nem sempre eu vou estar respondendo de imediato. Então, pode mandar sua mensagem e aguarde minha resposta que eu vou estar respondendo vocês sim, tá? Pode demorar um pouquinho, mas eu vou responder ali e tentar elucidar para vocês tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Então, terminando a atividade, fazendo ela ou no caderno ou direto na apostila, tira a fotinho e manda para mim para que eu possa colocar a sua notinha aí do segundo bimestre. E por hoje é só, né? Deste roteiro é só. E
A gente vai ficando por aqui. Por hoje é só. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Beijo!